A versão GR Sport é a mais diferenciada, a mais esportiva e a que não ganhou aquela frente parecida com carro elétrico agora na nova atualização do Corolla Cross. E essa frente ela está realmente em sintonia com o que a marca tem de mais moderno. Primeiro, a gente vai ver aqui já essa grade e por conta disso a gente não tem aquela parte do para-choque todo fechado e a pintura na cor do carro aqui nessa versão. Essa aqui, por ser mais esportiva, ela já é diferenciada e esse é um item que chama atenção aqui na versão GRS. Mas a gente tem essa porção do para-choque com volumes, com linhas mais agressivas e a porção aqui inferior com esse desenho aqui, com esse aplique em preto brilhante. Sensor de estacionamento, câmera dianteira, tudo isso está presente aqui nessa versão GRS. E agora o farol principal desse carro, que continua sendo todo em LED, mas que ganhou elementos aqui nessa porção superior, exatamente para servirem como a guia da iluminação diurna. Então a gente vai ter ela aqui já representada nesses elementos, a gente vai ter um filete grande, mas esses pontos também servem como a iluminação de seta. E aí a gente já tem uma seta dinâmica, uma seta que abre para a parte mais externa do carro. Outro detalhe que é interessante fica por conta aqui do farol baixo e farol alto, tudo isso na mesma linha, e também o farol de neblina na porção mais inferior do para-choque. Item que tem muita marca já dispensando e a Toyota ainda preserva o farol de neblina. Como a gente está falando da versão GRS, a versão mais esportiva, tem detalhes que são diferenciados aqui na lateral e o maior deles é essa roda de liga leve. Uma roda de liga leve de design exclusivo, aro 18 polegadas, raiada, 5 parafusos e aqui com essa face diamantada e o interior escurecido. Chama muito a atenção na lateral desse carro essa roda de liga leve. E com um detalhe, a única coisa mais próxima de um cromado que você vai encontrar nessa versão está aqui na roda, porque no mais ela é toda escurecida. Preserva aqui esse Corolla Cross os apliques nas molduras do paralama, a assinatura GR Sport também aqui no paralama e uma lateral aqui em 2 tons, com o teto pintado em preto e não é um adesivo, ele é sim uma pintura, um teto preto metálico, um preto perolizado inclusive, e que nesse caso aqui do branco pérola contrasta com a cor do carro, com a pintura branca desse carro. São 3 opções, tem mais uma vermelha com teto contrastante e também o Corolla Cross GRS preto, aí sim ele vai ser todo monocromático. Mas esse aqui branco é o que chama mais atenção. Tem mais detalhes aqui na lateral. Primeiro, essa porção inferior aqui da porta tem adesivos aqui em vermelho e preto, exatamente chamando mais atenção para essa versão. E esta parte desse aplique em plástico na extremidade é muito inteligente aqui no Corolla Cross, porque quando a gente abre, ele vai junto com a porta, ou seja, vem até a porção na parte de baixo. E aqui ele veste o carro, porque esta outra porção aqui não suja quando a gente vai fazer um acesso e vai acabar encostando aqui a perna nessa posição. O carro pode estar sujo, mas a gente não esbarra a perna contra o carro e não se suja. Essa porção aqui também em preto, algumas versões têm esse elemento cromado, mas aqui ele é escurecido. E na parte de trás do carro a gente tem mais detalhes interessantes. Primeiro, esse para-choque também é exclusivo dessa versão. A gente tem novamente aqui também a seta, mas aqui na traseira a gente tem mais um elemento de segurança que a Toyota preservou aqui. Eu estou falando da lanterna de neblina, que está posicionada na lanterna esquerda, mais aqui no centro, e é um item que está preservado aqui no Corolla Cross. A gente tem a régua aqui da tampa do porta-malas escurecida, um aerofólio que acompanha o tom do teto, mais a antena barbatana e também a gente tem aqui uma câmera de ré. Aqui nesta posição a gente tem um outro aplique também em preto brilhante, que faz diferença, tem esse desenho mais esportivo. E uma polêmica do Corolla Cross lá do início está ali no escapamento, que agora está pintado em preto e já não chama mais atenção, ou então muita gente já cansou de falar sobre isso. O compartimento de bagagens aqui desse Corolla Cross pode ser aberto de 3 formas. Aqui na chave, pelo sensor que ele tem aqui no pé, ou claro, pelo botão clássico que a gente tem aqui. E o detalhe é que nessa versão GRS,
ele tem a abertura automática, assim como na XRX. O que a gente pode ver aqui é um espaço disponível para 440 litros de capacidade. É um porta-malas super bom, com fácil acesso, a abertura da tampa na vertical ajuda muito nisso e a gente tem uma área aqui interessante para poder fazer o uso. A gente tem espaços aqui nas laterais e olhando embaixo aqui do tampão, a gente vai ter um step fininho. Então aqui, junto aqui dos macacos, é o do macaco e da chave de roda. É um step fininho, mas tem mais amenidades, é possível colocar mais alguns objetos nas outras posições. Fechamento aqui automático, isso facilita muito quando a gente está saindo do carro, se afastando e vai então chegar para fechar o veículo. Agora a gente olha um pouco para o que está na parte interna desse Corolla Cross, porque tem boas surpresas quando a gente começa a olhar para esse carro pelo acabamento. Eu quero te contar o seguinte, ó, começando aqui pela parte de trás, a gente já vai ver aí na porta um bom revestimento aqui na porta de trás, com material suave ao toque, com uma costura aparente, e isso vem até aqui onde a gente vai apoiar o braço. Essa posição aqui, ela é macia e é suave ao toque, mais um porta-copos bem grande. E o conforto desse carro na posição mais interna, primeiro que a gente tem aqui um assento que é anatômico, então ele tem rebaixos, encaixa bem o corpo nessa posição em que a gente está. A questão que a gente tem aqui no Corolla Cross é que ele nunca te prometeu ser alto, né? Não dá uma sensação de palco aqui. A ideia é que a gente está na mesma altura dos ocupantes da frente. Então, por conta disso, você não se projeta, você não olha para o para-brisa por cima dos ombros dos outros ocupantes, você fica exatamente atrás deles. A linha de cintura ela é mais alta aqui. Agora, nessa versão GRS, a gente tem aqui ó, o aplique nesse camurça, ainda nessa porção central, e também tem aqui o próprio acesso para porta-copos e descansa-braço. É um conforto que a gente tem. Mais ainda ali, a gente tem saída dupla de ar-condicionado aqui para os ocupantes traseiros e ainda aqui na parte inferior, duas portas USB-C no padrão novo de carregamento dos celulares. Bolsinha porta-objetos só no lado direito. Quando a gente passa lá para frente, tem outros detalhes que são bastante interessantes aqui nesse Corolla Cross. Primeiro porque a porta aqui na frente é realmente diferenciada em relação a outros modelos. Toda essa porção aqui, suave ao toque, essa porção superior, com costura aparente, onde a gente apoia o braço, é um material macio e suave ao toque. A única questão é que aqui, ó, no puxador, a gente tem uma rebarbinha. E a gente até consegue sentir essa rebarba um pouquinho mais protuberante. Agora aqui na porta também estão as luzinhas ambientes que você vai acompanhar de noite. O banco do motorista tem regulagens elétricas, então tanto para subir quanto para descer ou então para recuar o assento. Tem um outro detalhe aqui nesse Corolla Cross que está presente nesta posição, mas eu vou deixar para te contar depois porque é a novidade das linhas mais atuais. Primeiro, te falar que essa posição aqui do painel, ela é suave ao toque. Nesse carro aqui a linha é vermelha da costura, então a gente tem aqui uma condição de ter já um carro com um desenho mais esportivo. Quando a gente olha para o console, tem uma outra grande novidade aqui. O Toyota Corolla Cross não tem mais aquele freio de mão no pé esquerdo aqui. E aqui atrás da alavanca de câmbio, a gente tem o freio de mão eletrônico, acionado por esse botãozinho P aqui, então para poder fazer o acionamento do freio de mão. Esse botão aqui, ele aciona o freio de mão e esse ao lado ele aciona o hold, para que você possa parar num sinal de trânsito e não precisar ficar com o pé no freio. O que mais que a gente encontra aqui? Belo volante em couro, com costuras vermelhas aparentes, comando inferior aqui para atualização com a mídia e também aqui comandos para o controle de cruzeiro e o acionamento lá do painel de instrumentos. Aletas aqui atrás do volante para troca de marcha, painel digital eu falo daqui a pouco. Antes quero te mostrar que esse carro tem ar-condicionado digital, automático de dupla zona, em que eu posso presetar aqui temperaturas diferentes para cada um dos lados, né? Ou aqui inclusive para poder fazer o aquecimento. Vou desligar aqui o sistema, uma porta USB-C lógica para conversar lá com a central multimídia e aqui um carregador de celular por indução nessa versão. Esse equipamento ele parece um pouco aftermarket, né? Ele não encaixa bem com o painel do carro, parece que foi colocado depois. Mas é apenas um detalhe para a gente poder entender o resto do carro. Os 4 vidros são elétricos, com simples toque. Isso é interessante que esteja presente aqui num modelo da Toyota,
Porque o vidro com simples toque não vinha antes para outros carros, ele passou a vir mais recentemente nesses modelos e agora ele está presente em todos os modelos. Quando a gente olha para cá para a central multimídia, a gente tem uma evolução em relação àquilo que a gente já via antes. A gente tem aqui uma central de 10 polegadas, em que eu tenho aqui a tela de home com a equalização, com o balanço, tenho aqui informações do computador de bordo e posso passar aqui para a tela de música, para conexão com telefones celulares ou para configuração aqui do carro, Driving Eco, aqui percursos, modo normal, ou se eu acionar o modo Power, ele já faz a alteração na cor. Mais informações que a gente tem aqui, ó, com consumo de combustível, mais informações aqui com gráficos, com informações bem detalhadas. Aqui, configurações da central, a gente percebe ela com muita cara de Android, né? Bem parecido com um telefone Android. Aqui para configurar modo noite, se você quiser que a tela fique branca, por exemplo, passa para o dia, enfim, é possível fazer toda essa configuração. E aqui um atalho para o volume, e aí a gente vai poder fazer essa mudança. O problema da questão do volume é que quando você está ouvindo rádio, intuitivamente você não tem nenhum outro botão de volume, e quando está em Android Auto ou Apple CarPlay, faz falta uma tecla mais e menos direta, porque primeiro você tem que apertar aqui para depois passar para cá. Ou a única possibilidade é usar o comando aqui no volante, que só vai servir mesmo para o motorista. Por falar em volante, deixa eu te mostrar aqui o painel de instrumentos desse Toyota Corolla. Uma tela agora então de 12,3 polegadas, digital, com uma série de funções. Apertando no OK aqui, ele vai tirar ali a informação da porta aberta. Agora eu posso passar aqui para os lados e eu vou ter mais informações de economia. Passo mais uma e eu tenho configurações. E se eu apertar nas configurações, eu posso fazer ajustes aqui do relógio, ligar e desligar os alertas aqui de mudança de faixa, aqui ligar e desligar as questões aqui do alerta de colisão, né, do tráfego cruzado, aqui o controle de frenagem, né, o alerta de colisão frontal e ainda mais informações aqui dos sensores traseiros. Tudo isso nesse carro, eles são configurados aqui pelo painel desse Toyota Corolla. Então, a gente tem essas configurações das assistências por aqui, ao contrário de outros carros que a gente já conhece. E aqui volta, né, com um conta-giros aqui, simulação analógica, e um velocímetro também com a simulação analógica. Além desses equipamentos de conectividade que eu já te mostrei, a gente tem aqui nessa versão GRS um desenho diferenciado na cabine. O interior é todo em preto, teto preto, a ambientação é toda escurecida. Isso é interessante. E o teto solar está presente aqui nessa versão. Se você não gosta, fecha a persiana. Se não, a gente pode abrir a persiana ou bascular o teto solar, como a gente fazia nos carros de mais antigamente, porque esse aqui não é um teto panorâmico, é apenas um teto solar. Ou então, a outra possibilidade é aquela tradicional. Posso abrir aqui o teto solar com uma abertura automática. Aqui dentro do carro, a gente também vai ter acesso a algumas funções do Toyota Play que você pode contratar, são pacotes contratados. Então a gente vai ter o Wi-Fi, se assim o motorista fizer o pagamento, ele pode fazer chamadas eletrônicas, pode fazer chamadas de emergência e também a partir do seu celular você pode configurar aqui a conexão com o carro para definir perímetro em que o carro pode circular, bloqueio do carro e até mesmo contratar seguro. Esse carro ele tem aquela garantia de 10 anos em que você vai também usufruir dela se por acaso você estiver fazendo todas as revisões, né, de acordo com aquele plano de revisões da Toyota. Agora, eu preciso te mostrar que esse carro aqui tem um sistema de chave presencial. Como é que funciona a chave presencial aqui desse carro? Você vai ficar com ela no bolso e aí você vai ter nos dois lados do carro esta ranhura em que ele vai travar o carro e fechar os espelhos retrovisores. E aí você então com a chave na parte, né, no seu bolso, você consegue travar o carro e se afastar dele. Se você vai entrar no carro, você não precisa passar a mão ali. Basta colocar a mão aqui atrás, ó, que ele já vai ter um sensor atrás da maçaneta e ele vai fazer o destravamento do carro de forma automática. Esse detalhe é interessante porque facilita a vida. Agora, a gente precisa entender também o que está na construção desse Toyota Corolla Cross. A gente tem aqui na parte dianteira uma suspensão independente do tipo McPherson. Esse carro não tem suspensão independente na traseira.
Corolla Sedan já teve suspensão independente na traseira ou deve ter agora. Mas aqui a gente tem um eixo de torção, uma construção mais simples. Porém, aqui está acompanhado de um freio a disco na parte traseira. Aqui é um disco sólido, lá na frente o freio é a disco ventilado. Esse detalhe sim é interessante, né? Melhora a nossa condição de frenagem e está presente aqui no nosso Toyota Corolla Cross. Embaixo do capô, a gente tem nessa versão um propulsor que não é híbrido. Então a gente fala nesse carro de um motor 2.0. Não é exatamente aquele desenho que a gente tem lá da versão XRX que tem a assistência eletrificada. Esse aqui é a versão mais cara que a gente pode ter com o motor 2.0. E esse aqui é o chamado Dynamic Force, um motor clássico da Toyota, com 4 cilindros em linha, aquele motor dual VVTi que tem variação na questão das válvulas, na abertura. Ele tem 16 válvulas, é um motor DOHC e tem injeção direta e indireta de combustível. Por que eu estou te falando isso? Porque conforme a tocada do motorista seja mais forte, ele vai acionar a injeção direta de combustível. Mas se a tocada é mais suave, ele vai na injeção indireta e ele vai fazer esse gerenciamento de qual dos dois tipos de injeção ele vai fazer conforme a tocada então do condutor. Esse motor ele tem um acionamento por corrente, então é aquela condição durável, confiável, Toyota, né? Aquilo que a gente já sabe e já conhece. São 167 cavalos de potência com gasolina, 175 com etanol, varia bastante a potência com combustível ou outro, e o torque também varia bastante. A gente tem 20,8 kgfm de torque com gasolina e 21,3 com etanol. E aí quando a gente começa a olhar para a caixa de transmissão, para o câmbio desse Corolla Cross, a gente tem um desenho do tipo CVT. É do tipo CVT, aquele continuamente variável, em que a gente tem uma simulação de marchas, né? E esse câmbio está previsto para simular até 10 combinações. Porém, esta caixa aqui é diferente das outras CVTs que a gente já conhece. Esse câmbio, ele é o chamado Direct Shift da Toyota. Qual é a diferença aqui? Para a primeira marcha, ele tem uma engrenagem real. E aí, por conta disso, ele vai arrancar. Vai subir o giro e depois que ele arrancar, ele vai passar para o modo CVT. Então, aquela ideia da aceleração infinita numa arrancada, por exemplo, que a gente tinha tempos atrás na própria linha da Toyota, com o Etios ou com o Yaris, melhor dizendo, aqui a gente já não tem mais, porque ele tem a primeira marcha real e passa depois para fazer a simulação. E a caixa CVT em si, quando ele está no modo CVT, ele vai fazer 10 combinações presetadas, vai elevar o giro, vai baixar conforme ele chegar naquela combinação. E vai manter esse giro sempre baixo. Então esse câmbio que a Toyota criou, ele é diferenciado dos outros e é hoje talvez o CVT mais inteligente que a gente tem no mercado. Para poder entender tudo isso, agora a gente vai dirigir. Começando o nosso percurso aqui com o Corolla Cross, e a gente vai começar aqui pelo piso irregular. E eu já posso adiantar que esse é um dos carros que mais transmite solidez quando ele vai andar aqui por esse tipo de condição. Porque o carro realmente é diferenciado, ele tem uma capacidade de passar por esse tipo de condição aqui, de buraco, de imperfeição, com muito mais solidez e muito mais firmeza do que outros modelos que a gente já está acostumado. Olha só, eu estou passando aqui pela rua de paralelepípedo em que a gente já passou outras tantas vezes com os outros carros e a gente já percebeu aqui carro que vibrava mais, carro que batia mais. Aqui é nada, a gente simplesmente sente a roda passando pelo asfalto. E isso que a gente não tem uma suspensão independente na parte traseira, a gente tem aqui uma suspensão do tipo tradicional, com eixo de torção. Agora, para a gente poder analisar um pouco a questão da ergonomia, a gente tem aqui uma situação de alinhamento em termos de volante e painel. Então eu tenho aqui o meu nariz exatamente na reta aqui do símbolo da Toyota, na reta também do painel de instrumentos, e um acesso fácil aqui para os botões aqui, as alavancas de seta na esquerda e também a alavanca aqui do limpador
limpador de para-brisas na direita. E um outro detalhe, como essa porção do painel aqui, ela vem um pouco mais aqui para próximo dos ocupantes, a minha mão não precisa nem esticar para ir aqui no comando do ar-condicionado, é muito rápido e muito intuitivo. E ergonomicamente é um dos melhores carros que a gente já viu a esse respeito. Os outros não são ruins, mas esse aqui de fato é melhor, tem um desenho mais interessante. E a tela multimídia também fica próxima, eu não preciso esticar a minha mão, não preciso me projetar para nada. E com esse desenho novo, com essa nova identidade aqui, a própria mídia nova que a gente tem aqui nesse Toyota, a gente tem uma condição melhor em termos de... Claro, a tela é maior, mas o desenho dela também é melhor. Isso evoluiu e a gente consegue apertar rápido nas informações, consegue encontrar rápido aquilo que a gente quer. Se a gente quer comandos do veículo, situações do carro, tempo de viagem, enfim. Tudo isso ficou mais facilitado com essa central multimídia e ergonomicamente, quando a gente está dirigindo o carro, isso faz diferença, principalmente em relação à central anterior, com aquelas letras menores que a gente tinha antes. Outro detalhe que a gente precisa analisar aqui em termos de ergonomia fica por conta dos próprios espelhos retrovisores, em que eu tenho aqui o central que é fotocrômico. Então esse espelho me mostra todo o vidro lá atrás, que não é muito grande, mas o espelho me mostra todo aquele vidro. E os laterais são grandes. E aqui no Corolla Cross tem um detalhe, ó. Vou fazer uma virada de esquina. O carro vira fácil, com direção elétrica, muito objetiva e muito funcional. Ele tem uma construção muito direta para fazer essa virada de esquina. Mas o que eu quero te mostrar está aqui, ó, na virada da esquina com a rua mais apertada, em que, como o espelho retrovisor ali, ele está na base da porta e não exatamente lá na coluna, aquela janelinha ali menor amplia a minha área de visão. Isso é outra questão que ajuda muito, porque você não perde aquele canto ali da coluna. Agora, para a gente enfrentar o aclive, estou subindo aqui a 40 km por hora. Não é um motor turbo, ele sente um pouquinho mais, mas se provocado, olha só, resolve bem. Passando aqui para o modo Power, ele segue acelerando e consegue chegar aqui na parte superior desse aclive com muita velocidade, com muito dinamismo. O detalhe aqui é que mesmo no motor aspirado, é um motorzão que depois de provocado, ele cresce bastante. Deixa eu tirar essa caneca aqui para ela não vibrar, enquanto a gente vai ver o freio motor desse carro, ó. E eu consigo programar o câmbio CVT, mesmo aqui numa descida, ó, para ele ir reduzindo. Só que, claro, como é um CVT, né, ele não faz reduções tão firmes assim, quanto a gente já viu lá em outros carros com câmbio automático. Vamos botar a caneca de volta no lugar. E agora aqui para fazer, por exemplo, um acesso em via mais movimentada, ainda que agora não tenha movimento, ó, com muita facilidade, com muita tranquilidade, ele mantém a velocidade e consegue acessar uma outra via onde a gente quer fazer a entrada. Um detalhe aqui do Corolla Cross, e que a gente passa a observar a partir de agora, são as assistências que esse carro aqui possui. A primeira assistência que a gente vai ver aqui é o alerta de ponto cego. Mas no conjunto da obra, e enquanto não passa outro carro eu já vou te contar isso, eu percebo que as assistências aqui elas estão programadas para darem alertas mais antecipados para o motorista e para privilegiar a condição de segurança, ao contrário da permissividade, né? Mas agora, por exemplo, ó, eu tô aqui, já acendeu lá no espelho retrovisor ali o alerta, e se eu dou a seta, quando vem um outro veículo, ele vai piscar ali no espelho retrovisor. Ele faz isso nos dois lados. O que acontece nessa questão do alerta de tráfego no ponto cego é que, eventualmente, você precisa entrar numa condição mais apertada, principalmente aqui em Porto Alegre, em que os motoristas são individualistas, não dão espaço para as outras pessoas entrarem. Eventualmente, você vai precisar forçar a entrada para mudar de faixa. E aí acontece uma situação desse alerta aparecer cedo e ficar piscando cedo. E a partir de agora a gente já vai conseguir ver uma outra situação, que é o principal assistente que esse modelo aqui tem, que é o controle de cruzeiro adaptativo. A gente tem aqui então aquela condição de ter o carro
andando sem que eu pise no acelerador e fazendo as coisas sozinho, né? Pressiono aqui no botão no volante, pressiono para baixo no 7, presetou para andar aqui a 43, mas eu estou botando aqui para ele andar a 60 km por hora e agora vou diminuir a distância em relação ao carro da frente, está na menor distância agora. O que o Corolla Cross vai fazer? Ele vai andar aqui, está indo a 55, acompanhando o fluxo e mantendo essa distância. Mas eu quero chamar a tua atenção para o espaço que eu tenho entre esse HB20 preto e o nosso carro aqui onde a gente está indo. É um espaço grande, é um espaço seguro, é uma distância segura, inclusive, para a gente dirigir. Deveria ser o adequado, deveria ser o padrão, mas não é o hábito do motorista brasileiro, especialmente aqui em Porto Alegre, de se andar. E aí, ó, quando um outro carro entra na frente, ele já faz frenagens mais fortes, ele já diminui a velocidade com mais rapidez. Então, o que a gente percebe aqui é que a Toyota, ela calibrou o sistema, olha como freou mais forte agora aqui, ó. Inclusive dando o alerta de colisão frontal, né? Ele foi freando, manteve a frenagem, mas deu o alerta de colisão frontal. Mas o que eu percebo aqui desse controle de cruzeiro adaptativo é que a Toyota calibrou esse sistema para garantir a segurança dos ocupantes, deixando boas margens de espaço entre um carro e outro, ou quando você vai fazer, por exemplo, uma mudança de faixa, olha só, ele já te avisa lá atrás que vem vindo um carro. Eu vou diminuir um pouco aqui para a gente poder passar nessa faixa de pedestres elevada. Vou tentar passar aqui a 35 km por hora. Faz isso com valentia, com capacidade, sobrando suspensão, inclusive. Um desenho que mostra uma suspensão firme, forte, consistente, durável, com muita capacidade para enfrentar esse tipo de obstáculo. Vou desarmar aqui o controle de cruzeiro exatamente para a gente ver agora na lombada e mais ali na frente eu ativo ele para a gente completar a análise. Olha só, estou aqui a 40 km por hora, eu vou passar aqui a 40 km por hora na lombada, 41. Na descida ele deu um fim de curso, fez uma distensão da suspensão com mais intensidade, mas passou com muita capacidade, com muita valentia. De novo aqui, ligando aqui o computador de bordo para ver se a gente consegue ir até a parada total ainda com ele. E eu volto aqui para o carro que já começa a fazer a leitura das faixas na lateral, acende a faixa em branco ali. E também vai identificar quando tem algum veículo indo mais à nossa frente. Agora aqui, ó, vou programar para ele andar até 60 km por hora aqui. E o sinal lá na frente está fechado com uma distância intermediária que eu vou deixar para o próximo carro da frente. Olha só, aí não freou. Aqui ele não freou. Se eu não agisse, ele não ia parar. Ele não leu aqui o carro que estava indo à nossa frente, ainda que ele estava no controle de cruzeiro. Por que isso aconteceu aqui? Porque o carro já estava parado ali na central. Se o carro tivesse indo e tivesse parado, aí ele iria fazer o acompanhamento do veículo e parar. Mas isso é interessante de ter acontecido aqui, porque daí você já sabe o que esperar do carro e o que esperar do sistema. Então a gente vai ver agora como é que ele vai fazer para parar. Eu vou programar aqui para ele andar até 50 km por hora. Está na distância intermediária, já tirei o meu pé, ele já está fazendo a redução porque o sinal está fechado e os carros estão parando. Agora sim, estou sem a minha perna no pedal e ele vai fazer a parada total. Aqui ele aproximou um pouquinho mais e foi até uma distância correta. Gostei do espaço que ele utilizou aqui para fazer a parada. E aí o que acontece agora? Ali no painel fica aparecendo a informação, aguardando. Exatamente porque o carro está esperando por um comando. Se ele tivesse ficado menos de 2 segundos aqui com o carro parado no semáforo e os outros veículos tivessem andado, naquele anda e para do trânsito, ele teria arrancado sozinho. Agora sim, ó, dou um comando aqui para o carro, aperto no acelerador, vou programar de novo para ele andar a 60 km por hora. Agora sim ele vai retomar a velocidade, demorou um pouquinho aqui o computador para obedecer. Vamos voltar aqui a andar a 50, 60 km por hora. Lá na frente o trânsito mais uma vez parado e ele vai já diminuindo aqui a velocidade novamente. Já percebo uma redução antecipada, entrou outro carro na frente. Aqui freou sozinho, ainda que deu o alerta de colisão, freou sozinho, deixei ele fazer essa função de propósito. E agora olha só, agora o semáforo já abriu lá na frente. E aí agora o nosso Corolla Cross já vai andar novamente. E como ele está programado para uma distância intermediária, para manter do carro da frente, ele acaba deixando esse espaço longo aqui. Mas aqui a gente consegue perceber realmente o controle de cruzeiro adaptativo funcionando como deve ser.
Para fechar esse percurso urbano aqui, eu tenho um carro com bom apoio na lateral, fico confortável sentado aqui no banco. Minhas costas aqui, eu não fico com o corpo jogando para um lado ou para outro quando eu estou dirigindo o carro, ainda que a gente vá fazer alguma curva ou numa eventualidade. E o carro é realmente muito confortável e tem uma condição de suavidade e de tranquilidade para rodar e para acelerar. Tem um ronquinho bom quando é provocado, mas a ideia aqui é trazer para o ocupante conforto, suavidade e aquela sensação de muita consistência. O que a gente encontra aqui em termos de consumo de combustível na cidade, a gente rodou com esse carro aqui 296 quilômetros nos dias em que a gente já esteve com ele, um dos maiores percursos que a gente fez aqui de trecho urbano, com algumas idas na rodovia por conta, né, dos deslocamentos, mas a gente tem 11,3 quilômetros com litro de média de consumo. Já chegamos até 11,6. Então, efetivamente, a gente tem um carro aqui que é bastante econômico, mesmo tendo um motor 2.0. E enquanto a gente está aqui no anda e para da cidade, tem uma outra função que é bastante útil quando a gente está se deslocando com esse carro. Primeiro, a gente tem aqui câmeras 360 graus. Então eu posso pressionar no botão e eu já vou ter a visão das câmeras aqui no sistema de mídia. E a gente tem câmeras nas laterais, câmera frontal e também a câmera lá de trás, que monta essa imagem que a gente tem aqui. A gente vai começar agora o nosso percurso rodoviário e eu já vou iniciar aqui fazendo uma curva com um pouco mais de velocidade para a gente poder perceber um pouco mais do equilíbrio aqui desse Corolla Cross. Talvez não vai te permitir uma velocidade tão grande, porque no limite da curva ele vai acabar tendendo a sair um pouquinho mais de frente. Eu vou explorar isso a partir de agora, ó. Né? Mas ainda assim ele faz curvas de uma maneira equilibrada, de uma maneira bastante capaz. Não é exatamente um carro de proposta esportiva, a gente percebe aqui um carro que tem uma condição um pouco mais suave de condução, ainda que a gente esteja falando, né, dessa versão GRS. Mas aqui já dá para a gente experimentar um pouco do controle de cruzeiro, e é mais uma vez aquele controle de cruzeiro adaptativo, em que ele vai manter a velocidade do carro em relação ao carro da frente e vai fazer isso até encontrar um outro veículo, por exemplo, andando mais devagar. É aquele controle de cruzeiro adaptativo tradicional, em que eu posso programar aqui para andar no limite da via a 110 km por hora. E ele vai então desenvolver aqui até, por exemplo, chegar mais próximo desse HB20, e já identificou aqui que tem esses outros carros indo mais devagar aqui à nossa frente, olha só, e ele já está diminuindo e reduzindo a velocidade. Vou fazer o retorno aqui para a gente poder se posicionar novamente na via. E uma das coisas interessantes aqui do Corolla Cross é exatamente a capacidade que a gente tem de fazer acesso em via mais movimentada. Olha só, estou entrando aqui numa via de limite 110 km por hora e ele faz isso com bastante capacidade, com um crescimento bem linear do motor. Posso voltar aqui a utilizar o controle de cruzeiro, olha só, vou me posicionar atrás do carro para perceber que ele já reduz a velocidade quando identifica então um carro mais devagar indo à nossa frente, mesmo que eu esteja programado aqui, ó, posso botar para ele andar a 110 km por hora no limite da via. E se por acaso eu encontro uma outra pista livre mais à frente, aqui o Corolla Cross vai acelerar, vai ganhar velocidade mais uma vez e vai andar até os 110 km por hora. Esse é um desenho bastante interessante, bastante instigante que a gente tem aqui também nesse carro, e consegue fazer viagens com muita tranquilidade. Um outro aspecto que a gente pode analisar aqui, e eu vou desabilitar o controle de cruzeiro, é um pouco do que a gente vai ter em termos de desempenho para esse carro, porque a gente tem aqui uma condição de ter um motor que nos entrega uma linearidade, mas se for necessário, o motorista pode puxar um pouquinho mais e exigir um pouquinho mais dele para fazer uma entrega melhor. Então, qual é a ideia aqui? Eu vou baixar agora aqui para 80 km por hora e vou fazer uma aceleração até os 110. Baixei para 75 agora, estou no modo normal, pé no fundo, motor gritando e ele acelera com força, passou das 6.000 rotações, foi até as 6.500 rotações ali para fazer a troca de marcha. Não é aquela explosão do turbo, não é aquela instantaneidade que a gente vê em carros com motor turbo assistidos, né? É algo mais linear, um crescimento mais vigoroso, mais forte, mais encorpado,
mas é diferente de um motor turbo, não é igual, não é a mesma condição. E uma outra situação que a gente pode ter aqui também é o modo Power, em que eu vou apertar o botão aqui na frente da alavanca de marchas aqui, e aí a gente pode ter uma condição de estar com um carro com um desempenho um pouco melhor, porque, por exemplo, agora eu estou a 95 km por hora aqui, o carro está indo a 2.500 rotações quase aqui, e ao mesmo tempo, se eu tirar do modo Power, o que ele faz? Ele muda a combinação de marcha e passa para uma combinação em que ele vai ter aqui 1.200 RPM. Então ele aumenta 1.500 no modo Power, exatamente para poder entregar um desempenho mais pronto. Então, por exemplo, estou de novo a 80 km por hora, 75 agora, pisei fundo no acelerador e olha, perceba um crescimento um pouco mais dinâmico e ele estica um pouquinho mais a marcha, vai até perto das 7.000 para fazer a simulação de troca. E aí, claro, acaba entregando um desempenho melhor. Não é que mude a configuração do motor, que mude alguma curva de aceleração. Ele até é equivalente, mas o modo Power ele mexe mais na caixa, e eu arrisco a dizer que ele mexe apenas na caixa, para deixar combinações de marcha mais prontas e esticar um pouquinho mais o giro para poder fazer a troca. Se no modo normal ele estava fazendo a simulação de troca lá em 6.500, aqui ele vai a 6.700, 6.800 RPM para poder fazer essa simulação. Então, por conta disso, a gente tem uma entrega melhor, a gente tem uma entrega maior e a gente tem um carro que efetivamente fica muito pronto, olha só, para acelerar, um carro que é dinâmico, que entrega velocidade e que anda em altas velocidades, como eu estou desenvolvendo agora, nesse trechinho curto aqui, exatamente com suavidade, com tranquilidade, com linearidade. É aquele carro para aquele motorista tradicional, para aquele cara que precisa viajar, para quem precisa se deslocar entre cidades e que precisa chegar de uma maneira mais rápida, mas com segurança, com tranquilidade, que não quer um carro esportivo, mas que precisa andar e que vai exigir força de um carro como esse aqui. Aqui esse Corolla Cross atende super bem. E ele faz muito isso no percurso rodoviário, com aquela solidez que ele apresenta no percurso urbano, com aquela vocação de ser um carro durável e muito confiável. E aqui, com bons apoios na lateral, meu corpo não joga para um lado ou para outro no banco, e principalmente com um bom consumo de combustível, já que eu estou aqui com uma média de 15 km com litro nesse trecho rodoviário. Dito isso, a gente vai para a conclusão agora e também pedindo desculpas por conta do áudio, porque se você acompanhou o vídeo no início, estava com muito vento e a gente teve ali uma questão de uma situação em que o áudio não ficou com a melhor qualidade porque tivemos que esconder o microfone. Agora eu espero que você tenha acompanhado esse vídeo com melhor qualidade. Vamos para a conclusão agora. O Toyota Corolla Cross teve boas evoluções em relação ao primeiro modelo que chegou e começou a ser fabricado aqui no Brasil. A gente melhorou em mídia, melhoramos em painel, melhoramos no aspecto dianteiro, em que ele ganhou esta versão aqui GRS e ficou mais aprimorado. Então, se no primeiro momento você até torceu o nariz para esse facelift que deixou esse carro com cara de carro elétrico, você tem a opção aqui na linha para um desenho mais esportivo e ao mesmo tempo mais conservador. E de brinde vai ganhar essas belas rodas e o embleminha aqui no paralama. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no Veículos de Velocidade. Toda semana tem um vídeo novo, seja com as nossas impressões ou com os nossos testes. E ainda também se inscreva no perfil do nosso parceiro Marcos Cada, @1.8 lá no Instagram. Tchau e até uma próxima. Então, amigos, gostaram? Já se inscreveram no nosso canal? Então se inscrevam. Deixe seus comentários, compartilhem o nosso conteúdo, deixe o seu like. O like é muito importante para nós e vou explicar por que rapidamente. O like que você nos dá faz com que o Google distribua para mais gente que aprecia e é apaixonado por automóvel. Isso ajuda o nosso canal. E não deixe também de acionar as notificações, para que você sempre seja informado quando nós tivermos novos conteúdos aqui no nosso canal, no YouTube, no Veículos de Velocidade.